Olá, bom dia a todos! Como vocês estão? Eu fiquei tão feliz que nem senti falta dos meus vídeos que até empolguei e voltou a gravar. Estou aqui aguardando a média das minhas notas. As matérias foram complicadas, as provas foram dificílimas, mas eu inclusive estava achando que tinha ficado de exame e torcendo lá para tirar 2 pontos, mas graças a Deus eu acho que eu consegui acertar metade da prova na matéria de produção de conhecimentos, né, para conteúdos pra gente aprender a fazer os trabalhos acadêmicos, né. Passei, né. E eu queria compartilhar com vocês agora. Hoje eu trouxe até aqui, ó, uma folhinha para não esquecer nada, né, para estar regradinho assim. Falar com vocês sobre o vestibular 2023 da Univesp. Afinal de contas, vocês são os futuros vestibulandos de 2023. Aposto que vocês estão muito ansiosos e, assim, querendo dicas de como estudar para o vestibular 2023. E aí eu fiquei aqui com várias ideias, vários pensamentos, né? E eu acho que eu vou ter que dividir isso em 2 vídeos, porque não vai dar para passar num vídeo só. Então eu vou dividir, né? Porque tem muita coisa para estudar, né, minha gente? Muita coisa para estudar. Vocês sabem que tem 24 mil vagas, a Univesp vai disponibilizar 24 mil vagas em 400 polos. São 9 cursos, né, em eixos de licenciatura, eixos de computação e eixos de negócio e produção, né? Então você vai lá, escolhe o seu curso, já escolheram aí seu curso? Qual que vocês se adaptam mais, qual que vocês estão a fim de fazer? E o cronograma previsto, né? Que eles vão passar o cronograma de quando é o tempo da inscrição, quais as documentações que devem ser apresentadas e tudo mais, aquelas coisas que vocês já sabem, vão ser apresentadas no dia 2 de fevereiro de 2023, né? Então você tem que estar aí acompanhando o site da Univesp para não perder nadinha e não perder a sua inscrição. Mas você tem que já estar se preparando para isso, né? Então eu quis aqui dar algumas dicas para você, né? Ainda não foi passado, né, o edital, mas você já pode ir estudando, você já pode ir correndo atrás, né? Eu sei que muitos já estão estudando desde o ano passado. Muito legal. É isso aí, continua firme. E eu vou passar aqui algumas ideias que me vieram à tona, que é muito importante. Algumas dicas, né? Eu já disse para vocês em alguns vídeos anteriores e vou repetir. Foquem em redação, português e matemática, ok? Foquem nisso. Não que você não tenha que estudar os outros, você vai ter que estudar os outros, mas vamos começar por aí, né? Para quem tá querendo um rumo, assim, por onde eu começo? Comece por redação, português e matemática. Redação. Gente, quando eu fiz no ano passado, a primeira coisa que eu levantei, né, fica a dica, hashtag fica a dica, quais são os temas previstos para o Enem 2023? Foco, é isso que você tem que estudar, tá? Então eu vou até ler aqui para você, que eu já fiz a pesquisinha para vocês, então vou dar a dica aqui, ó. Impactos da pandemia na sociedade brasileira, desastres ambientais, cultura de cancelamento virtual, combate à depressão na sociedade, evasão escolar e suas consequências, efeitos da polarização política no Brasil, Agenda 2030 da ONU, valorização do trabalho docente, Trabalhador 4.0, guerra na Ucrânia. Então, gente, aqui vocês têm 10 temas que já está dizendo, olha, isso pode cair na redação. Então, o que você deve fazer? Você vai se dedicar a entender, se aprofundar nesses temas, ok? Então, a primeira dica, esteja inteirado no que acontece no mundo relacionado a esses temas, né? Então, estude com profundidade, né? O que vai cair. Então, vamos voltar, vai. Primeira dica. Como que eu fico inteirado daquilo que está acontecendo no mundo? Fácil e simples, ler jornais. Então, eu sempre falo até pro meu filho, olha, faz lá, entra no Instagram, coloca lá, segue a maior quantidade possível de jornais bem conceituados, né? Eu gosto, na verdade, tem alguns jornais que eu não gosto,
que a gente vê que são bem polarizados, mas eu leio tudo. Eu leio porque eu quero estar integrada, principalmente nessa questão política que está maluca no nosso país. Eu quero saber tudo, ambos os lados, ambas as opiniões. Então, leiam tudo, né? Principalmente se você tiver acesso, né, a jornais internacionais, leiam. Gente, segue tudo. Eu não vou ficar citando aqui nome de jornal, tá certo? Vai lá no Instagram e segue tudo quanto é tipo de jornal, de direita, de esquerda, de meio, de lado. Sigam tudo, né? Porque sempre você vai estar dentro dos assuntos. Às vezes, você tá lendo só o chamado ali do jornal, já te deixa atualizado, né? Às vezes você não precisa estar lendo a matéria inteira. Às vezes, se você lê ali, tipo... naquela aberturinha que eles passam para você, né? Naquele enunciadinho você já tá, né, ligado nas coisas, antenado nas coisas, né? Então essa é a primeira dica: esteja inteirado do que acontece no mundo. Siga jornais, Twitter, Instagram, ok? Segunda dica: estude com profundidade os temas que estão sendo cogitados para cair no Enem 2023, né? Ou nos vestibulares, né? Como você faz isso? Gente, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Guerra na Ucrânia. O que a guerra na Ucrânia afeta a minha vida? O que a guerra na Ucrânia afeta o Brasil, a economia do Brasil, a sociedade brasileira? Então, entrem lá no Google, coloquem lá o que a guerra da Ucrânia afeta o Brasil e vão ler todas as coisas que aparecerem lá. É assim que a gente se aprofunda no tempo, é assim que a gente estuda, é assim que a gente faz pesquisa, ok? Isso vale para a vida, né? Vale para você ser quando você for um estudante universitário, é assim que você vai fazer. Apenas aquilo que é passado pelos professores não é suficiente, você tem que correr atrás de conteúdos e é assim que você faz. Seja um pesquisador, se aprofunde nos temas. A terceira dica foi algo que eu fiz, né? Quando eu levantei, né, as probabilidades de temas que poderiam cair, né, nos vestibulares de 2022, eu me antecipei a fazer minhas próprias redações sobre aquele tema, ok? E outra dica também que eu quero deixar aqui para vocês, deixa eu ver se já está na minha... eu fiz o seguinte: primeiro eu comprei um livro. Na verdade, esse livro foi comprado para o meu filho, na verdade, quando ele estava prestando vestibular. Eu peguei Redações Nota 1000 da Unicamp, né? Que tinha sido dada a redação naquele tempo. E ali apareceram todas as redações que tiraram Nota 1000. Eles, né, colocaram ali naquele livro. E eu pude estudar ali. E é muito legal, porque você aprende sobre os conectivos. Eles passam temas como, por exemplo, a Univesp. Como é que é feita a redação? Eles te passam a redação na Univesp? Eles te dão 3 textos, 2 ou 3 textos, e dentro desses textos você tem que discursar, né, sobre esses três textos, que é sobre um determinado tema, né? Você tem que destrinchar aquilo de maneira que todos os 3 textos ou 2 textos se conectem, conversem entre si. Então, eu não quero entrar muito aqui porque eu estou querendo gravar um outro vídeo mais na questão técnica de redação, tá certo? Mas isso é muito importante, você ler outras redações, ver como as redações Nota 1000, por que elas são Nota 1000? Então você começa a ler uma, outra, e aí você começa a entender, essa aqui tem, né, eles usam, seguem esse padrão que eu vou ter que seguir, né? O uso de conectivos, a clareza, né, a transparência, a conclusão, como é que funciona, que tem que ser ligado ao primeiro parágrafo. Eu falo que eu não vou falar, acabo falando. Então, vejam só, essa é a terceira dica. Façam redações, estudem redações, ok? Principalmente as redações que são de Nota 1000. Quarta dica, estude as provas anteriores da Univesp. Aí já não falando tanto sobre a redação, mas sobre português, sobre matemática. Você vai lá, pega a prova, tenta fazer a prova, né? Aí você também já está se autoavaliando. Eu passaria na Univesp do jeito que eu estou agora?
né, no nível que eu estou agora, de conhecimento? Passaria ou não? Não, eu preciso aí não, fui melhor em português. Não fui tão bem em matemática. Vamos me dedicar mais à matemática e vamos melhorar aquilo que eu errei em português? É assim que você vai estudar, ok? E a quinta dica é: aprimore as suas técnicas de redação. Se você não sabe quais são as técnicas de redação, como funciona para criar uma redação, então você tem que correr atrás. Como é que você faz isso? Procurando sites, procurando canais de Enem, canais que ensinam redação, canais de vestibulares. E é assim que eu fiz e é assim que você tem que fazer, ok? Então fica aí as dicas para vocês, né? Leiam muito, sigam jornais, se aprimorem, ok? Comecem a se preparar, porque o cronograma tá aí, ó, previsto para sair, quando que eu falei? Dia 12 de fevereiro de 2023. Então, agora é hora de correr atrás, beleza? Então, eu volto para você com o próximo vídeo, falando um pouquinho mais sobre as técnicas de redação, as coisas que você tem que aprimorar, aprender para você poder escrever, ler, entender e destrinchar, né, a tua escrita aí na sua redação para a Univesp e para que você passe na Univesp 2023 e seja meu colega universitário, ok? Então, até mais, um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Fique aqui com Velhinha Volta a Estudar. Abraço!